gente faz todo mês, a gente pega as ações, né, ou melhor, as datas temáticas do mês seguinte e adapta para a odontologia o que é relevante para o nosso segmento e cria com isso algumas ações internas, ou seja, que você não precisa investir em anúncios ou fazer grandes, né, investimentos, e a gente usa isso para aumentar o faturamento da clínica de alguma forma, tá? E aí a gente sempre manda essas ações antes de iniciar o próximo mês, porque dessa forma vocês já conseguem se organizar, de repente ver se precisar alguma peça aí para gráfica, às vezes para já fazer alguma reunião com o teu time, né, não esperar o mês para começar, para daí começar a pensar naquilo que vai ser feito. Então vocês já vão sair daqui com um plano de ação bem estruturado no sentido do que precisa, ou melhor, do que tem para fazer no mês que vem. Lembrando que são sugestões, né? Então vocês vão avaliar aquilo que faz mais sentido para vocês, juntamente com a equipe de vocês, e, né, disso tirar a definição do que vocês vão estar aplicando. Então, só um contexto aqui para vocês, as ações internas, elas servem, em geral, né, para esses pontos aqui, que a gente consegue com elas auxiliar no atendimento ao lead, né, então para aqueles pacientes novos a gente consegue usar elas ao nosso favor. Então, por exemplo, nesse mês que teve o mês das mães, né, a gente conseguia de alguma forma, às vezes por ligação, se conectar com a pessoa. Se ela fosse mãe, a gente falava que a gente estava com uma condição especial, né, se ela fosse trabalhadora, a gente falava ali que no caso teve o dia do trabalho, o mês do trabalho também. Então a gente usa isso também ao nosso favor, na ligação, no WhatsApp, então serve até mesmo para isso. Serve também para resgatar aqueles clientes, aqueles pacientes de vocês que já não vão mais na clínica, que estão inativos, ou até aqueles que fizeram uma avaliação e não fecharam. Então, por exemplo, né, ainda no exemplo do Dia das Mães, se a gente tiver no nosso sistema, no nosso CRM, né, se essa pessoa é mãe e tudo mais, a gente falar para ela que por conta, né, do mês das mães, nós estamos selecionando ela para vir fazer o tratamento dela com uma condição única, né, porque ela é mãe, então daria para fazer isso também. Então isso ajuda muito, às vezes naquela questão de ter um argumento para a gente conversar com a pessoa, né, uma justificativa, ou, né, uma simples questão de conexão mesmo com ela. Tá? Ajuda também na negociação, porque ainda nessa questão, ó, mês das mães é só esse mês, não vai ter mais. Mês que vem já não tem mais. Claro que vão ter outros tipos de campanha, mas essa em específico não vai ter. Então fica muito mais fácil da gente pontuar isso para o paciente, para ele entender, né, que muitas vezes o paciente acha que esses valores, essas condições que a gente faz é para sempre, e não é, né? Então, no caso, ajuda até nessa questão de explicar para o paciente exatamente o que é, né, e como é que funciona essa venda, essa negociação. Ela serve também para vender mais para quem já é cliente de vocês, ou seja, para aproveitar a tua base, né, e conseguir oferecer outros tratamentos para quem já é cliente. Exemplo, pegamos esse mês na nossa clínica todo mundo que é mãe, que estão ativos, né, e fizemos um procedimento que para o público que a gente tem lá faz muito sentido, que no caso é um público mais ali, por exemplo, um tratamento de botox, um tratamento mais estético. Então, no caso, a gente pegou todo mundo que já confia no nosso trabalho, que está em tratamento, e oferecemos procedimento estético, no caso botox, com uma condição única, só para as mães. Né? Então, foi algo que a gente já fez com a nossa própria base, de pessoas que já confiam no nosso trabalho, de pessoas que a gente já está em procedimento, né, que já está em procedimento conosco, tá? E, no caso, oferecemos outros itens para ela, outros procedimentos para ela. Decoramos a clínica também, então a clínica ficou toda decorada com matemática, no caso escolhida foi das mães, então a gente fez ali uma decoração com bexiga, coraçõezinhos, teve até um espacinho ali para mural, né, com que as pessoas conseguem colocar a fotinha, tá? Então teve tudo isso ali também, e sempre para promover uma experiência e fidelizar clientes, ou seja, eu, por sempre, né, ser paciente, eu sempre me coloco na questão de paciente, sempre uma coisa me incomodava um pouco. Toda vez que eu ia na clínica, tudo era exatamente igual, né? Então tudo era exatamente igual. A cadeira estava igualzinha sempre, a recepção estava igualzinha sempre, sempre aquele ambiente muito, né, sério, vamos dizer assim, muito formal. E a gente percebeu que depois que a gente começou a decorar a clínica, colocar um cuidado, ficou muito melhor.
né? Os pacientes, principalmente de primeira consulta, gostavam muito, né? Um paciente chegou até a falar, se vocês têm esse cuidado com a clínica, com essa temática, imagina o cuidado que vai ter com o meu sorriso, com a minha saúde, né? Então a gente, desde então, começou a focar muito nessa questão para, primeiro, proporcionar uma experiência, ou seja, o simples fato de ter uma decoraçãozinha, por mais simples que seja, uma clínica que não tem, a gente já tem um diferencial competitivo. E para quem já é nosso cliente também, para sempre ofertar uma coisinha diferente. Então, no paciente que ele é nosso, ele fica ali 12 meses com a gente, todos os meses ele vai ter uma coisa diferente. Todos os meses tem uma coisa diferente que ele vai ver ali na nossa clínica. Porque todos os meses tem as datas temáticas, tudo diferente, tá? Beleza. E aí, o que, que a gente tem nesse mês, então, para ir trabalhando, né, em relação a esses pontos internos, de ações internas? Então, a gente tem algumas datas principais, tá? Nós temos aí o Dia dos Namorados. Sempre quando eu falo dia, pode ser mês, ok? Vai muito da estratégia de vocês, que no caso é dia 12/6, tá? Então a gente pode trabalhar, né, com esses elementos dependendo do seu público, tá? Então, principalmente para o varejo, isso acaba sendo muito forte. Para a gente aqui na odontologia, confesso que não é o nosso melhor, né? Nossa melhor data temática, mas dá para aproveitar ainda de alguma forma. Por exemplo, igual esse mês agora que teve o Dia das Mães, Mês das Mães, no meu ponto de vista é muito mais forte, né, do que um Dia dos Namorados. Porém, ainda assim dá para você fazer alguma coisa. Então, por exemplo, às vezes você tem ali uma pessoa, ela tem um namorado. Né, de repente dá para você fazer, estimular algum tipo de campanha para você conseguir atender os dois, né? Por exemplo, se permitir um clareamento, uma limpeza, alguma coisa em combo, né? Também possa fazer sentido, tá? Temos ali o dia de São João, que na verdade é a festa junina, né? Que pode ser trabalhado o mês inteiro, tá? Tem algumas regiões que é o mês 6, algumas regiões que é o mês 7, porém, tem, né? A gente tem muito forte, principalmente de repente em algumas regiões, esse tipo de feriado, tá? Mas dá para trabalhar com algumas coisas bem legais, né, em relação a, por exemplo, os tipos de comida que tem lá, né? Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para vocês de como que a gente associa isso à odontologia, tá? Temos também ainda, se eu não me engano, vai ser daí a última vez, porque foi em maio e em junho agora, que é a questão do 13º salário, né? Então, tem, algumas pessoas recebem em maio, outras recebem em junho, tá? Temos também o início do inverno, então dá para a gente trabalhar com isso também, já vou explicar para vocês qual é a forma, tá? E a gente tem um outro elemento aqui, que eu acabei não colocando, eu me lembrei agora, que é referente ao meio do ano. Então, sim, a gente chegou, né, no meio do ano já e a gente pode usar isso ao nosso favor. Por exemplo, mais da metade, ou estamos na metade do ano e você ainda não iniciou o seu tratamento, tá? Então, a gente pode usar isso ao nosso favor, né? Porque quando a gente fala isso, as pessoas caem na real, né? Porque muitas pessoas colocam ali nas suas metas e tudo mais, objetivos, né? Tem pessoas que colocam comprar um carro, outras colocam comprar uma casa, outras colocam sobreviver, enfim, cada um coloca a sua meta, né? Ir na academia e o nosso segmento, que no caso é o sorriso, a autoestima de forma geral, também normalmente é muito, né, citado nesse tipo de realização, tá? Então, também acho que é válido a gente colocar, né, que a gente já está no meio do ano e essa pessoa ainda não iniciou o tratamento, tá? Confira também se não é o aniversário da clínica ou da cidade. A gente sempre gosta de reforçar porque isso é algo único para vocês trabalharem. Também dá para fazer algo muito bacana, né? E aí vocês vão escolher, então, dentro dessas datas, né? Qual que é a melhor estratégia para vocês trabalharem, o que vocês acham que vai casar mais com o público que vocês possuem dentro da unidade de vocês. E aí, vamos agora falar sobre cada uma delas com a estratégia por trás. Então, aqui no Dia dos Namorados, uma coisa que é muito comum é as pessoas deixarem para a última hora e sempre vai ter gente que vai deixar mesmo, tá? E aí você pode fazer o quê? O que faz mais sentido para o teu público, tá? Mas nesse exemplo aqui, a gente fez uma campanha de limpeza e uma campanha de clareamento, tá? E aí vocês vão ver, dentro daquilo que vocês podem oferecer, se, por exemplo, uma limpeza e um clareamento, quanto que custa fora de uma campanha, né?
Então, o valor é tanto. Tá, e se a gente fosse fazer uma campanha, o que eu conseguiria fazer? Porque daí, no caso, não é para um paciente só, é para dois. Então, o que eu conseguiria fazer? Né? Como se fosse levar esse combo aí com esses 4 procedimentos. O que seria possível fazer? E aí você coloca isso, de repente, dentro do teu planejamento ali. Ou ver outros tipos de procedimentos que faria sentido, né, para o segmento de vocês, para a unidade de vocês. Né, já vi, por exemplo, clínicas que fizeram isso aqui, que o foco delas é mais em lentes, aonde, por exemplo, o casal que fizesse lentes juntos, né, tinha um tipo de condição. É válido, né? Tem gente que é um implante dentário. Enfim, aqui no caso você estimula, né? Você pode fazer esse formato onde você estimula o casal a fazer o procedimento junto, ou você pode fazer algo num formato aonde você quer surpreender a pessoa, né? Então, por exemplo, o namorado estimula a namorada, por exemplo, a fazer um procedimento, né? Então, dá algum tipo de benefício, alguma coisa assim. Pode ser também, né? Então vai muito aí de vocês, ou de repente, se o público for muito mulher, né? Se esse for o foco, for um tratamento mais de estética, também colocar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então fica a critério aí de vocês, tá? Nesse formato dá para vocês trabalharem tanto com quem é cliente de vocês, como cliente que não é ativo também, tá? Então dá para vocês trabalharem com os dois tipos de público, tanto quem está ativo quanto quem está inativo, tá? Porque as pessoas podem precisar desse procedimento também. Aí aqui a gente, no caso, tem a imagenzinha para vocês trabalharem, né? Então, acho que dá para vocês fazerem algo, né? De repente, exemplo, né? Já vi clínicas também que colocaram algumas bexigas na clínica e quem fosse em casal para uma avaliação, elas tinham o direito de estourar essa bexiga. E dentro dessa bexiga tinha algumas coisas. Tinha desconto, tinha até jantar, por exemplo, numa churrascaria ali da cidade, né? Tinha procedimentos. Então vocês podem usar a criatividade para ver aquilo que faz mais sentido para vocês. O que não faltam são alternativas ou ideias, mas tem bastante coisa que dá para a gente trabalhar assim com esse elemento, tá bom? Essa questão de surpresa, de agradar, né? Muitas pessoas às vezes são indecisas, não sabem exatamente o que oferecer, ou às vezes fica sempre naquela questão do mesmo, né? E às vezes você dá um presente como esse, né? O nosso segmento, igual por exemplo, foi no mês das mães, uma coisa que a gente usou bastante é que um sorriso, né, é um presente muito duradouro. Às vezes você vai lá e dá um perfume, ele acaba. Agora um sorriso, né, normalmente dura bastante tempo. Então é algo legal da gente trabalhar também, tá? Bom, o que dá para vocês fazerem também? Vocês podem criar uma espécie de cartão presente, né? E aí a pessoa, no caso, ela vai nessa negociação ali, né, nessa conversa com ela, né, você coloca ali, por exemplo, um procedimento de, sei lá, Botox. Ele é R$ 1.200, exemplo, tá? Mas daí, para quem for da campanha do Dia dos Namorados, para quem for dessa questão do cartão presente, ou seja, o que ela vai comprar basicamente? Um voucher, um cartãozinho, né? Então ela vai pegar esse cartãozinho e vai dar para outra pessoa aquele valor, por exemplo, R$ 800 para ser usado na clínica ou para, né, vale ali um Botox, um exemplo, tá? Então você pode fazer algo assim também, aonde você deixa ou aberto esses R$ 800, um valor para ela usar, né, na clínica, e aí pode ser vários tipos de procedimento, ou você deixa um cartão já com um vale um procedimento, tá? Vale um clareamento, vale um Botox, vale, né? Você coloca ali aquilo que é válido para vocês, tá? Então dá para vocês fazerem esse cartão também presente, tá? E no caso a pessoa de repente escolhe ali qual o procedimento que ela quer utilizar ou vai algo já definido ali para ela trabalhar, tá? Beleza? Aí tem aqui só um exemplozinho mesmo de cartão, tá? Mas daí aqui você colocaria o valor, tá? Mas isso aqui é bem simples, dá para fazer no Canva hoje em dia, né? Que tem de maior facilidade. Qualquer gráfica já vai ter isso também, né? Mas basicamente você então pode deixar ou o procedimento ou então já, né, o valor para essa pessoa utilizar, tá bom? Porque às vezes a pessoa lá comprou um clareamento, mas ela precisou de alguma outra coisa, né? De repente faça mais sentido trabalhar nesse formato,
tá? Uma coisa que vocês podem fazer também, aproveitando a temática, é o upsell, né? O upsell é onde vocês vão vender tratamentos para quem é cliente de vocês. Então, por exemplo, lá na nossa clínica, vou fazer esse tipo de campanha. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou pegar toda a minha clínica, toda a base, né, e vou oferecer tratamentos complementares para eles. Então, por exemplo, limpeza e clareamento. Então, eu vou pegar toda a minha base, quando chegar presencialmente, eu vou falar, olha, esse mês a gente está com uma campanha especial de limpeza e de clareamento. E aí tem que ser uma coisa diferente mesmo do tradicional, tá bom? E aí, até para as pessoas que estão com o aparelho, a gente já vende o clareamento. Ah, mas como que vocês fazem a entrega disso? Como é que vocês vendem um clareamento se o paciente ainda não pode, né, colocar o procedimento? Como é que ele, né, não fecha essa conta? Aí que entra a questão. Nós estamos vendendo para o paciente algo futuro. Ou seja, como é uma condição única, depois ele não vai ver isso, ele já vai pagando esse clareamento, né? Que já vai ser uma condição diferenciada, e aí ele vai pagando um pouquinho por mês, porque como eu não tenho que entregar para ele agora, eu não preciso receber agora também, certo? Então ele vai me pagando um pouquinho por mês, e quando chegar lá no fim do tratamento dele, ou seja, estou fidelizando ele para ele ficar comigo até o fim do tratamento, ele tem acesso a esse clareamento. Que se ele fosse comprar esse clareamento só lá na frente, devido à inflação, reajustes e coisa do tipo, ele pagaria muito mais caro do que ele comprando agora. E tem mais, né? Normalmente as pessoas não se organizam financeiramente. Então, dessa forma, a gente fala, além de você tirar o aparelho, você já vai ficar com o sorriso branquinho, lindo, perfeito. Então, a gente consegue vender bastante, porque para o paciente fica um valorzinho bem pequenininho por mês e faz bastante sentido. Com isso, eu fidelizo o meu público, aumento o ticket médio e não tenho custo nesse primeiro momento, porque eu não estou entregando nada, tá? Então, a gente gosta de trabalhar bastante com isso, limpeza e clareamento, tá? Mas dá para fazer de todas as formas, com outro procedimento também. E, no caso, para quem é cliente prospecto, a gente tem uma aula, né, na Universidade Prospecta com o passo a passo bem certinho explicando. Aqui a gente foi em 3 clínicas, mostrar na prática como é que funciona, a abordagem que é preciso. Então tá tudo bem, bem certinho lá, tá? E aí aqui também agora um upsell, né, no sentido já dos meios dos namorados, tá? Que daí, no caso, a gente coloca essa comunicação da limpeza e do clareamento, tá bom? Aí a gente pontua aqui também, tem essa sugestãozinha de imagem, tá? Bom, o que mais que a gente tem agora, que seria a questão da festa junina, tá? Aí aqui a ideia é a gente trabalhar com essa questão de usar algumas brincadeiras que tem ali nessa festa junina, né? Para quem frequenta, normalmente sempre tem algumas brincadeirinhas ali, então a gente usa isso ao nosso favor. Tem aquela questão das comidas temáticas, que dependendo ali do tipo de alimento, são alimentos às vezes um pouquinho mais duros, né? E às vezes, por exemplo, para um implante dentário, para esse tipo de público, que normalmente frequenta ali essa festa, né? Também pega bastante. Às vezes a pessoa lá não conseguir comer um milho, entre outras coisas, né? Então, às vezes a gente pode usar isso. E tem regiões que é bem forte a festa junina e o pessoal se prepara mesmo. Então, é importante às vezes ficar ligado em relação a esse ponto. Tá? Então a gente coloca aqui a Arraiá da Saúde Bucal, o mês de junho chegou e com ele as festas de São João. Então não deixe a sua saúde bucal entrar na quadrilha das pendências. Qual o melhor dia e horário para você vir na clínica para falarmos sobre o seu caso? Beleza? Então a gente tenta usar isso para trazer ele para vir conversar aqui com algo diferente, tá? Outro ponto que dá para vocês fazerem também, dependendo de como é que for na cidade de vocês, seria falar, tipo, Arraiá da igreja tal, Arraiá de, né, daí coloca o nome ali do evento, tá chegando, dá para vocês usarem isso também ao nosso favor, tá bom? Aí aqui a gente tem as brincadeiras, né? Então, por exemplo, olha a dentadura caindo aí, minha gente. Então a gente tenta, né, trabalhar com alguma coisa para a pessoa ela ficar, né, de repente mais curiosa de tentar entender o que está acontecendo, né? E aí a pessoa coloca é mentira, né? Então a gente tem essa brincadeirinha ali na festa, mas se não cuidar
pode ser verdade, o que de fato é, né? Então, que tal aproveitar esse clima de São João e garantir que o seu sorriso fique firme e forte? Aqui a gente está trabalhando mais, então, num público de uma prótese protocolo, de um implante, né, de uma carga imediata. Estamos com condições especiais de arraiar, comente eu quero. Então, a gente tentou trabalhar nesse formato, dá para você fazer áudio, dá para você fazer vídeos, né? O que não falta aqui são elementos para a gente conseguir trabalhar, tá? Aí aqui no caso é vocês tentarem trabalhar com o máximo de pessoas, aquelas de repente que fazem 6 meses que não volta, aquelas que fez o orçamento e não fechou, né? Aquelas, por exemplo, que não agendaram, que faltaram de primeira consulta, ou seja, né, trabalhar ali com a base de clientes de vocês, que também pode ser tanto ativos. Por que ativos? Porque mesmo quem está em tratamento pode precisar de algum tipo de procedimento para quando chegar a festa, tá com o sorriso perfeito, certo? E quem ainda não é paciente, também da mesma forma, porque daí a gente tem uma justificativa para entrar em contato com eles também. Aí aqui a gente fez algumas imagens também, né? Então, por exemplo, novamente focando mais nessa questão de dente fixo, né? Então, a falta de dentes está te impedindo de aproveitar as festas juninas, né? E realmente tem pessoas, né, que realmente não vão por vergonha, coisa do tipo, ou por não conseguir ter segurança, às vezes, de se alimentar, de sorrir, coisa do tipo, tá? Festa junina também com um sorriso renovado, implantes que devolvem o prazer de comer, tá? Então dá para vocês trabalharem, claro, aqui há uma imagem, mas dá para vocês trabalharem em vídeo e tudo mais, tá? Aí o 13º salário, ou seja, né, em maio e junho que acontece essa liberação, tá? E aí vocês podem trabalhar nesse tipo de comunicação também. Então, atenção aposentados, está liberado o 13º salário para os aposentados e essa é a sua oportunidade de iniciar o seu tratamento. Qual o melhor de horário para você vir na nossa clínica para a gente falar sobre isso? Então, a gente tenta aproveitar isso também. Então, já pensou que legal? A gente fazer uns anúncios nas redes sociais, onde a gente consegue filtrar para quem é aposentado, né, e a gente consegue se comunicar diretamente com eles, e aí a gente tem essa questão do 13º, ou seja, naturalmente as pessoas vão ter um dinheirinho caindo ali a mais, certo? E aí, no caso, quando a pessoa vem na clínica, a gente consegue, né, falar que a gente tem uma condição diferente e tudo mais. Então, vai sempre casando, né, interligando uma situação com a outra, uma comunicação com a outra, tá? Aqui algumas imagens, atenção aposentados, aposentados, então dá para a gente trabalhar com isso. Como o público é aposentado, normalmente uma pessoa de mais de idade, a gente acaba focando mais nesse tipo de procedimentos mesmo. Implante, prótese, protocolo, né, procedimentos que tem um ticket médio maior, né, e que normalmente para esse tipo de público acaba tendo uma aderência, prótese também, né, e assim por diante, tá? E aí a gente tem a questão do início do inverno, tá? Isso aqui, dependendo da sua região, né? Claro que cada um tem a sua realidade, mas o que acontece? O frio, ele vai impactar, dependendo da sua cidade, né? E acontece que vocês podem, no caso, fazer com que a sua clínica ela seja, de repente, um ponto de coleta, né? Então, vocês trabalharem também com essa questão do social, né? Então, a gente juntos, né? De repente, trabalhar ali para conseguir arrecadar, né? Alguns agasalhos e tudo mais. Não sei se na região de vocês é forte essa questão da campanha do agasalho, né? Que a gente consegue ajudar pessoas que às vezes não têm condições, né? De terem as roupas apropriadas ali para, né? Essa questão do inverno. Então, quem que você pode ajudar, né? Cada cidade tem a sua, mas normalmente essas instituições todas elas fazem algum tipo de, né, campanha para arrecadar. Então, às vezes o pessoal fica, tá, mas eu não sei quem exatamente ajudar. Primeiro você recolhe e depois eu tenho certeza que não vai faltar pessoas que precisam da sua ajuda. Mas normalmente igrejas, instituições de caridade, ações sociais, né, ONGs de assistência social, casas de acolhimento e abrigo, centros comunitários, né, instituições de saúde pública e programas ali municipais e estaduais, associações de moradores e de conselhos comunitários. Enfim, né, e tem ainda um monte de outras, né, instituições, pode até, às vezes,
para uma família mesmo carente que você conhece, às vezes uma pessoa ali num estado de rua, ou às vezes, né, até mesmo para comunidades e tudo mais. Então, enfim, só estou dando aqui algumas ideias, aonde de repente para você não vai fazer muita diferença, nem vai dar muito trabalho, vai ali, coloca uma caixinha, né, coloca ali que a clínica está sendo um ponto de coleta, né, isso é muito legal para quem está de fora, ou seja, para os teus pacientes que veem isso, é muito legal também a gente passar essa ideia, né, de que a gente está tentando fazer do nosso mundo um lugar melhor, ajudando as pessoas mesmo que a gente não conhece. Então isso é legal e até também para os pacientes contribuírem, né? Porque às vezes muitas pessoas querem ajudar, mas às vezes não tem um incentivo, ou às vezes não tem essa questão de aonde eu faço, né? Aonde eu vou, aonde eu levo, tá? Como eu ajudo, tá? Aí eu até fiz uma comunicação, tá? Então o inverno chegou e que tal ajudar quem mais precisa. A nossa clínica é ponto de coleta da campanha do agasalho e venha nos ajudar nessa missão e aproveite para se aquecer e tomar um cafezinho com a gente. Traga seu agasalho, cobertor ou roupa em bom estado e já aproveite para fazer o seu check-up preventivo de saúde bucal completo. Você prefere vir de manhã ou de tarde? Ou seja, a gente faz uma comunicação indireta, né? A gente comunica a questão do agasalho, a gente comunica ali essa questão e a gente, no caso, pega ali, convida, né, para essa pessoa, para já que ela então vai ajudar, né, ela já consegue vir fazer um check-up, né, preventivo, ela já consegue daí no caso ver como é que está a saúde dela. Então ela ajuda uma pessoa e em troca já aproveita para vir aqui tomar um cafezinho com a gente e já que ela está na clínica, por que não fazer um check-up preventivo? Então isso aqui também a gente pode trabalhar com toda a nossa base. Então tem aqueles pacientes lá que estão esquecidos, que estão frios, né? Que já fazem muito tempo que não voltam na clínica, vocês podem usar isso aqui para comunicar. No caso, tanto a campanha quanto, né, para a pessoa vir aqui na clínica e fazer um check-up preventivo e trazer o seu agasalho para a gente ajudar alguma outra pessoa. Tá? Então dá para vocês trabalharem dessa forma também. Aí aqui tem uma imagem. Essa imagem, no caso, o que dá para vocês fazerem? Imprimir uma gráfica, ou às vezes se a sua impressora tiver uma impressão legal, né, se ficar bacana, às vezes até plastificar também, e aí você coloca ali uma caixa, né, e coloca atrás essa comunicação ali para as pessoas entenderem. Se você conseguir, já você mesmo deixar algumas roupas ali, né, alguns agasalhos na caixa, porque daí você já puxa a fila e normalmente pessoas vendo outras pessoas atrai outras pessoas. Então, dessa forma, as pessoas já ficaria claro, né, qual que é o intuito daquela caixa ali, para o pessoal às vezes não achar que é só uma bagunça que está no meio da clínica, tá? Então, fica aí de forma fácil, né, algo que você pode trabalhar para conseguir também ajudar aí, né, outras pessoas. Aí, quando conseguir arrecadar bastante, você vai lá e ajuda, ou dependendo da necessidade, se já tiver alguém precisando, você já vai lá e ajuda. Então, o intuito aqui é realmente a gente conseguir, né, ajudar o máximo de pessoas possível, tá? Se nisso a gente conseguir ter paciente vindo fazer check-up, vindo fazer procedimentos, melhor ainda. Mas o intuito aqui da campanha mesmo é algo mais social, tá? E aí, no caso, só para finalizar, que eu não coloquei aqui, mas depois eu mando na íntegra ali o material para vocês, trabalhem também com aquela questão da metade do ano. Então, metade do ano já passou, né, ou chegamos na metade do ano e você ainda não iniciou o seu tratamento. Qual o melhor dia e horário para você vir aqui na clínica? Então, acho que é válido a gente trabalhar com essa questão também, né, da meta que a pessoa colocou ali, né, de conseguir, às vezes, fazer aquele procedimento, de colocar como objetivo, mas por algum motivo ela ainda não conseguir iniciar esse tipo de procedimento. Tá? Então, acho que é super válido, né, da gente fazer algo nesse sentido, tá? E, de repente, fazer vídeos, né? Porque isso é algo que conecta muito com o público. Porque, provavelmente, quase todo mundo tem algum tipo de objetivo. Né? Tem o objetivo de ficar mais saudável, tem o objetivo de guardar tanto de dinheiro, tem o objetivo de viajar e tem o objetivo também de ter o sorriso de volta, né? Porque um sorriso que não está completo, esse sorriso para a pessoa, gente, ele atrapalha demais.
né? Só quem teve dor de dente sabe como é, né? E só quem sofre às vezes por não conseguir comer um alimento sabe como é que é. Então as pessoas realmente elas colocam o nosso segmento como uma prioridade, como meta, né? Até porque dependendo do procedimento que ela for realizar, é um procedimento de valor agregado maior. Então, para muitos, às vezes é o valor que a pessoa passou ali o dia inteiro não, a vida inteira juntando, dependendo do tipo de procedimento que ela foi colocar ali. Então, é algo que, no caso, vale muito a pena a gente incentivar essa questão, tá bom? E aí, no caso, igual eu mostrei para vocês aquele dia, né, para vocês fazerem essas campanhas internas, vocês podem fazer por meio do WhatsApp, né, por meio, enfim, de ligações, tá? Mas também, se vocês forem fazer dessa forma, vamos supor, eu tenho, sei lá, 1.000 pessoas na minha base de clientes, mas o que vai acontecer, né? Até eu chegar nessas 1.000 pessoas, já acabou o inverno. Você tem que mandar um por um, né? Então, a gente criou aquela nossa ferramenta onde a gente consegue fazer os envios das comunicações para a sua base. Então, essa base aqui, essas pessoas aqui, eu quero fazer a comunicação só de quem fez a avaliação e não fechou. Então, a gente consegue fazer uma comunicação para ela, né? Não, agora eu quero fazer um outro trabalho só para quem, né, fez ali. Deixa eu só ver se está compartilhado aqui. Eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Então, consigo fazer aqui um envio, por exemplo, só para quem, exemplo, tá? Só para quem fez um procedimento e precisa voltar a mais de 6 meses. Eu quero fazer aqui só para quem não fechou. E aí eu venho aqui, seleciono todo mundo e faço uma comunicação para essa galera, né? Sem ser manual, dessa forma vocês não perdem tempo, tá? Eu quero fazer um trabalho aqui só com pacientes que já fecharam, ou seja, só pacientes que, no caso, já estão ativos comigo e eu quero fazer algum tipo de comunicação com elas, por exemplo, campanha do agasalho e assim por diante. Então, dessa forma, vocês não precisam fazer manualmente, tá? E aí, aqui no caso, vocês podem configurar, né, da forma que vocês desejarem. Isso aqui é totalmente personalizado. Vocês criam a aba que vocês desejarem. Dia dos Namorados. Deixa eu ver se vai deixar aqui. Deixou. Daí ele já apareceu aqui, né? E aí depois você consegue fazer um disparo só para essa galera. Quer ver? Vou fazer um exemplo aqui, que ele já vai aparecer aqui. CRM, aba, Dia dos Namorados já está aparecendo aqui. Tá bom? Então, fica dessa forma para vocês. Tá bom? Então, depois, quem quiser saber mais, entre em contato com a gente para a gente explicar certinho para vocês de como é que funciona, tá bom? Então, por hora, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? As campanhas internas. Aí, para quem é cliente, eu vou mandar ali a comunicação bem certinho, com os materiais, junto com a gravação também da comunicação. Porém, gente, a gente já está aí na última semana do mês, eu sei, né, que é fechamento de mês, aquela coisa toda, mas para não espera o mês começar, que já é na próxima semana, para se preocupar com isso, entendeu? Então, no caso, já vai trabalhando, né, para você, quando chegar o próximo mês, você já está com tudo pronto, né? Você já está ali, no caso, com todas as estratégias que você vai fazer, com todas as comunicações que você vai soltar, tudo bem certinho, entendeu? Para daí não começar o mês e você não saber o que vai fazer, ou a tua equipe não saber o que vai fazer, tá? Então, a ideia aqui dessa reunião é trazer, de fato, essa antecedência para vocês já iniciarem o mês da melhor forma. Então, enquanto o teu concorrente está pensando ainda no que vai fazer, vocês já estão fazendo, né? Vocês já estão faturando, vocês já estão saindo aí na frente.